Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Movie Talks, aqui aonde acontecem conversas que movem vidas e negócios. E, gente, hoje eu estou com uma convidada super especial. Eu estou me sentindo tão honrada em tê-la aqui. Aquela convidada que tem uma história de vida super impactante. Uma história que começa com uma situação, uma crise de saúde na família, que a leva ao lugar de empreender. E dá muito certo, mas em algum momento ela reconhece que se perdeu de si. E ao se perder de si, ela decide fazer o caminho de volta ao lar, de volta ao esposo, de volta às filhas e à família, para que ela pudesse, nesse processo de reconstrução, consolidar o seu negócio na área de confeitaria. Hoje eu estou com a chefe Alessandra Guilherme. Aquela mulher que é empreendedora, mas que antes de ser empreendedora, é filha do rei. Se reconhece neste lugar, se reconhece como esposa, como mãe, antes de ser empresária. E é assim que eu recebo você, Alessandra, com muita honra, muito feliz de ter você aqui. Nossa, eu também, muito feliz, muito obrigada pelo convite, viu? Sua história de vida também é incrível. E assim, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história para essas mulheres, né? Para despertar elas, né? Porque às vezes a gente, uma vírgulazinha que a gente ajusta ali, a gente já desperta aquela leoa, né? Que tem dentro da gente, né? Então, quero agradecer também pelo convite. Eu que me sinto de verdade muito honrada. É uma grande satisfação em ter você aqui, de contar um pouco a sua história, de contar um pouco para você que está aí do outro lado e entender os percalços que vão acontecendo ao longo da nossa vida e que ainda assim é possível superar cada um deles e chegar num lugar em que a gente se sente plena, satisfeita, em que a gente pode fazer aquilo que a gente gosta. É verdade, Lid. E a Lê, me conta um pouco, ok, chefe, confeiteira, mentora de mulheres, mas como começou a sua trajetória? Como você foi parar nesse lugar? Lid, não começou nada bem não, viu? Não foi nada bem, gente. Foi assim, bem terrível, viu? Hoje, né, eu tô na confeitaria aí há 14 anos já, vários prêmios, já atendi vários artistas, né? Tem um nome no mercado. Mas não foi sempre assim, não. Pra você ter ideia, eu não conseguia fazer um café. Então, olha, se tem alguma mulher nos vendo que não consegue fazer um café, tem solução pra você, querida. Fique em paz que tem. Que maravilha! Você sabe que eu gosto de cozinhar, hoje eu cozinho, mas não significa que eu sabia sempre, não. Eu também já passei aí por uns... Não é, Lídia? A gente aprende. Aprende. E como que isso começou? Eu trabalhava como supervisora de call center, não tinha nada a ver com a confeitaria, de uma empresa de telecomunicações. Tinha, assim, um bom salário. Meu marido também, ele era empresário, ele tinha uma imobiliária. E aí ele ficou doente. Teve que fazer uma cirurgia cardíaca e foi assim, do nada. A nossa vida estava bem, o médico internou ele para fazer um exame e o médico olhou para mim depois do exame e falou, ó, se eu deixar ele embora, ele infarta e morre. Atravessa a rua e morre. Ele tá nesse jeito. Então eu vou ter que internar ele. Aí eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Ele falou, eu vou fazer, eu vou abrir o peito dele, tipo assim, normal, vou ali lavar a louça. Vou abrir o peito, trocar as válvulas do coração pra ele ficar bem. Nossa, aquilo pra mim, o mundo abriu, o chão abriu e eu entrei. Falei, e agora? Tá bom, então tá. Tentei trabalhar ainda uma semana, mas não conseguia, com 2 crianças pequenas, 2 bebês, ele internado, ou eu trabalhava, eu cuidava da casa. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Bom, saí do emprego para cuidar dele, porque tá bom, ele teve o emprego dele, né? Nessa época o sócio dele deu um chapéu na gente de mais de 100 mil reais. Meu Deus. 100 mil reais hoje já é dinheiro. Agora você imagina naquela época. Era muito mais, né? Diante desse cenário, no meio dessa turbulência. No meio desse caos, eu tava sem emprego, com o marido internado, 2 crianças pequenas e tinha tomado um chapéu de mais de 100 mil. Meu Deus. E aí, o que eu fui fazer? Fui vendendo tudo. Fui vender carro, fui vender casa da praia, fui vender tudo pra poder ir se mantendo. Mas chegou uma hora que eu tive que pagar as dívidas, pagar um monte de coisa, eu fiquei sem dinheiro nenhum. O marido acabou de chegar em casa, com o peito aberto, precisava de ajuda pra tudo. Ele não conseguia mais trabalhar, né, nessa época, e
o INSS também não quis saber de dar licença para ele, né? E mesmo que desse o valor que ia dar, não ia suprir. Muito inferior ao que Nossa, vocês Lidy, ganhavam muito. antes. E eu sentei e chorei uma semana. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida nessa uma semana? Chorava e chorava. E assim, eu passando na TV, passando de um quarto pro outro, eu vi uma chefe ensinando um cupcake de cenoura na TV. Aí eu bati o olho no cupcake e falei, nossa. E eu lembro até hoje que ela falou assim, vocês podem vender por R$7,90. Aí, R$7,90 hoje é barato, mas há 14 anos atrás era um bom dinheiro, né? Eu falei, nossa, isso não deve ser R$1 para fazer, eu pensei. Falei, quer saber? Eu vou aprender a fazer isso aí e vou começar a fazer bolo em casa. Só que lembrando que a pessoa não sabia fazer um café. Vai vendo, né? Aí, comecei a fazer... Eu fui conversar com uma cabeleireira amiga minha, fui fazer o cabelo, ainda eu lembro que era o meu último dinheiro. Fui arrumar o cabelo. Ela falou, tem uma escola aqui perto, que é uma loja de confeitaria. Vai lá e faz curso. Quando eu cheguei lá para fazer o curso, quem era a professora? Aquela chefe que estava na TV. Uau! Aí eu falei, meu Deus, isso é um sinal que é pra mim ir, né? Com e certeza. ela tava na Gazeta no Mulheres. E curiosamente, hoje eu ensino receita no Mulheres. Olha que loucura, né? Já te vi algumas vezes. Eu gosto de. Gente, olha, hoje eu gosto de cozinhar. Então, de vez em quando, tô eu lá. Quando eu tenho um tempo, quando a agenda permite, eu tô eu lá vendo alguma receitinha. Já te assisti algumas vezes no que legal, Mulheres. Lidy. É muito legal, porque hoje o pessoal me reconhece na rua, o pessoal vem tirar foto comigo. Então, eu recebo esse carinho, né? E tem também essa história da trajetória, né? E aí eu comecei a ensinar bolo, comecei a aprender, né? Fazer bolo, fazer doce. Meus bolos eram terríveis. No começo, nossa, eu falo, hoje, tudo que você começa não vai sair perfeito, mas você não pode desistir. Eram terríveis. O bolo era gostoso, mas ele não ficava de pé. Não tinha uma decoração bonita. Mas eu fui perseverando, fui estudando, estudando, estudando. E aí eu comecei a pegar clientela, porque o pessoal provava, via que era gostoso, tinha uma causa por trás, que eu precisava sustentar a casa, cuidar do marido. Aí ele melhorou. Quando ele melhorou... Ale, deixa eu te interromper aí um pouquinho para eu entender um pouco. Você, com o marido nessa condição de saúde, com duas filhas pequenas, sem saber fazer um café inicialmente, foi nesse cenário que você decidiu começar a empreender. Foi. E o que eu tinha? Minha cozinha. Eu só tinha minha cozinha. Resiliência é palavra-chave aí, né? Eu não tinha nenhuma batedeira. A primeira batedeira eu comprei com o dinheiro da venda dos bolos, porque eu bati o bolo à mão, no fouet e no liquidificador. Nossa. Eu não tinha batedeira. Um grau de dificuldade muito maior. Sim. E aí, assim, depois que eu fiz o primeiro dinheirinho, eu falei, não, eu preciso da batedeira agora que vai facilitar a minha vida. E eu tenho essa batedeira até hoje. 14 anos depois eu tenho ela. Vira um troféu, né? Vira um troféu. Eu olho pra ela e eu lembro de quando eu comecei. Então, quando eu tô passando alguma dificuldade, assim, eu olho pra aquela batedeira e falo, não, peraí. Olha essa batedeira. Ela me traz essa lembrança, né? Que eu peguei um limão e fiz uma limonada. Com certeza. E aí, assim, eu tinha que cuidar das crianças pequenas, que eram 2 bebês na época. Levava elas a pé pra escola, porque já não tinha mais o carro. Então, eu levava a pé pra escola, cuidava dele. Aí ele foi melhorando, aí ele veio trabalhar comigo. Aí eu falei, não, volta pra tua área, eu volto pra minha. Aí tá bom, vamos tentar voltar. Não dava certo. Toda vez que a gente tentava voltar, dava errado. Ou então aconteceu uma coisa muito boa. Entravam uns pedidos muito grandes, que era tipo 4 vezes mais o valor que eu e ele conseguia trabalhando. Aí eu falei, não, então vamos usar a cabeça, né? Já que a gente tá ganhando mais com confeitaria, vamos ficar na confeitaria. E aí, assim, ele também teve que se superar muito, porque ele veio aprender a fazer salgado comigo, veio aprender a cuidar das coisas da confeitaria, entendeu a diferença de um chocolate nobre para um chocolate que é cobertura, que os maridos geralmente não entendem essa diferença. Então, a gente começou a trabalhar junto, o negócio começou a crescer. Você sabe que isso é um ponto interessante, Sim. porque muitas vezes existe um lugar de não apoio, Sim. né? E ele ter essa disposição em aprender, Sim. em estar com você, já mostrava ali nesse início do negócio de vocês uma disposição que muitas vezes não existe. Às vezes a gente, ao decidir empreender, quantas mulheres, não só mulheres, homens também passam por essa situação de que vai empreender e não necessariamente recebe o apoio da família, o apoio do parceiro, da parceira, da esposa, do esposo que está ali ao lado. Sim. E você já teve esse apoio inicial. Eu tive, porque assim, ele viu que era o meio da gente pagar as contas, sustentar a casa. Porque você pensa, a gente tinha uma qualidade de vida muito boa, a gente perdeu tudo, ele estava doente,
as contas estavam ali e eu tinha um trauma na minha cabeça, mais pra frente eu vou falar disso, quando chegar lá. Porque assim, eu passei muita necessidade na minha infância. Então eu não queria que as minhas filhas passassem. Então se eu tivesse que, assim, fazer qualquer coisa, né, sendo lícito pra poder não deixar o leite faltar em casa, eu ia fazer. E ele pensava dessa mesma forma, eu não vou deixar faltar. Então ele viu eu me matando de trabalhar, ele falou, vou ajudar ela. Porque ele também não conseguia voltar ainda para a área dele, estava se recuperando. Mas depois que a gente pegou o jeito, hoje ele faz coxinha melhor do que eu. Porque Que ele maravilha. aprendeu. Então você vê um homem que era corretor de imóveis, tinha uma imobiliária, sentou com a mulher numa mesa para poder fazer a coxinha, fazer salgado. E a gente começou ali. E assim, eu lembro que tinha meses que a gente ganhava mais do que se eu estivesse trabalhando fora. E aí o pessoal começou a me indicar, começou um boca a boca aqui, um boca a boca ali. E aí eu percebi que eu precisava me especializar. Aí eu comecei a procurar vários cursos de confeitaria. Todos os cursos que tinham nas lojas de confeitaria eu tinha feito. Aí eu comecei a ficar boa no negócio. Comecei a me especializar, comecei a pegar buffet. Teve uma cliente que eu nunca me esqueço dela, o nome dela é Ada. Quero até mandar um beijo pra ela. Se ela assistir, ela vai saber que é ela. O primeiro buffet que eu fiz de casamento foi o dela. Mas eu não tinha feito buffet e eu falei pra ela. Eu falei, eu nunca fiz, eu só faço kit festa. Ela falou, não, mas você cozinha na sua casa. Eu não cozinha, é a mesma coisa, só que é pra 30 pessoas. Falei, então tá bom, né? Vamos. E assim, eu cozinhei pra 60, com medo de faltar, não foi pra 30. Mas foi incrível aquele casamento dela e foi o primeiro buffet. Uma experiência marcante. Foi. E ali eu vi que eu podia. Falei, opa, peraí, outro mercado. Aí eu comecei a entrar, comecei a contratar funcionários, o meu negócio começou a crescer. E aí, assim, eu já precisava de uma mídia. E nessa época aí eu tomei outra rasteira. Já tava bem, 6 anos, já tinha um nome, já tinha um Instagram, um Facebook bom. E aí eu contratei uma moça que eu acho que trabalhava com marketing. E ela era, assim, muito marqueteira, muito famosa. E ela falou pra mim assim, tem alguma chefe que você se inspire? E eu falei, tem a fulana lá. Ela, o que ela fez? Ela copiou a propaganda da chefe. Ela não se inspirou. Ela fez Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente. Nossa. Claro que em 15 minutos eu tava famosa, a internet queria minha cabeça, eu fui cancelada na internet. Eu só sabia chorar aquela hora, né? Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu liguei pra chefe, expliquei a situação pra ela, passei o nome da pessoa que tava por trás das minhas redes sociais. E curiosamente, esse dia, eu tinha feito uma live com essa moça falando que, ó, gente, não sou mais eu que tô cuidando das minhas redes, é ela. Então, a moça entendeu, pedi desculpa, me retratei. A empresa não quis retratar, né? Ela não quis retratar, mas eu falei, tudo bem, eu já estou me retratando. E a menina entendeu. Vida que segue. Só que não, né? Eu fiquei com aquele trauma. Porque eu já tinha um trauma de rejeição, né? Porque eu não conheço meu pai, então eu cresci achando que meu pai não me queria. Então, teve toda uma história de uma infância. Impactou você. Me impactou e eu fiquei assim, me sentindo rejeitada. E agora? Como que eu vou continuar? Só que eu tinha um propósito. 2 filhas pequenas para sustentar. Então, eu tive que engolir aquele choro, aquela dor, né? E eu lembro que eu fiquei, assim, muito deprimida mesmo na época, porque, assim, não fui eu que fiz isso. Eu jamais faria isso. Eu jamais ia copiar a propaganda de outra pessoa. Sim. Até porque eu não gosto que copiem a minha, né? Óbvio. E se eu respeito o meu trabalho, eu tenho que respeitar o da outra pessoa também, né? E aí, no fim das contas, a gente depois até se encontrou em outros eventos, conversou e tudo, e graças a Deus ela entendeu que não fui eu. Que bom, que bom, Mas, que bom. olha... Ale, eu vou te interromper um pouquinho para traçar aqui alguns pontos da sua história que eu acho que assim, pontos relevantes para você que está nos acompanhando aqui neste episódio. Primeiro, é entender que empreender é uma jornada. É uma jornada. Você não começa bom, perfeito, fazendo tudo maravilhoso desde o primeiro dia, né? A primeira fase que você relatou aí para nós teve um espaço de tempo de 6 anos e você foi se especializando, foi buscando fazer com que o seu trabalho se tornasse mais excelente até você chegar nesse lugar de reconhecimento e chegar a fazer buffet. Sim. Então, você não começou da noite pro dia já fazendo trabalhos grandes, já sendo uma referência e já entregando tudo do melhor com a experiência que você teria depois de um dado tempo. É uma construção. É uma construção. É um passo a passo. Entenda aí você que decidiu empreender, que já está com o seu negócio a todo vapor, ou se você está começando, dando os passos iniciais, ou quer começar a empreender, perceba,
este lugar é um lugar de jornada. Você vai subindo um degrau após o outro, você vai avançando passo a passo e melhorando a sua entrega para que você possa chegar nesse lugar em que o seu público reconheça aquilo que você faz. E um segundo elemento muito importante que você conseguiu fazer foi a gestão de crise. Foi. Diante desse problema. Foi a gestão de crise. Porque aquilo podia ter acabado com a minha carreira. Poderia, porque um cancelamento na internet hoje, a gente já viu pessoas que tiraram a vida por conta disso, né? É verdade. E eu não. Eu chorei muito, eu fiquei muito magoada na época. E assim, eu não tive o apoio, o respaldo dela, porque ela não queria sujar o nome dela. Mas eu tinha uma live salva, que eu tinha feito com ela e que eu falei, ó, gente, a partir de hoje quem mexe no meu Instagram é ela, né? E aí, assim, eu também não podia chorar, porque eu tinha bufês grandes já para empresas grandes, né? Inclusive, a faculdade que eu estudei me contratou para fazer um buffet para eles, bem nessa semana. Então, eu tive que, assim, chorar cozinhando. E não tinha como ligar para eles, gente, eu tô deprimida porque aconteceu isso, aquilo, não vou entregar o pedido. Que loucura é essa? Eu tive que me recompor, esquecer o meu problema pessoal ali e entregar aquele buffet, que foi uma maravilha. Já tinha acordado, né? Já tinha recebido até, né? Como que eu não vou entregar? E aí eu fiz o buffet, dali saiu várias outras portas pra mim, né? E aí eu fiquei com um dilema. Qual que era o meu dilema? Eu tinha que provar para aqueles novos seguidores que chegavam que eu sabia fazer bolos. Porque assim, quando você pega uma foto, a foto pode não ser sua. Quando você pega um vídeo, você edita o vídeo pode não ser seu. Mas quando você tá ao vivo, fazendo, quem sabe faz ao vivo. E o que me sobrou? Live. Só que aquela menina tinha um trauma, uma crença limitante. Eu não sou bonita, eu não sou boa, eu não sou a Gisele Bündchen, meu cabelo não é bonito, eu sou gordinha. Quem vai dar voz pra mim? Olha pra mim, eu não sou bonita. Eu pensava isso. E aí, não me sobrou mais nada pra fazer. Eu tive que ir com a cara e com a coragem, ligar uma câmera e falar, ó, gente, eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar como que eu faço o bolo. O intuito inicial era só mostrar como que eu fazia os bolos. Não queria vender nada, só que eu queria vender meus bolos, não era da aula, né? E aí eu percebi que as minhas lives eram lotadas de gente querendo ver a receita, querendo ver a técnica. E o pessoal não estava nem um pouco preocupado com a minha aparência. Se eu era bonita, se eu era feia, nada. Ale, eu já falei aqui nos bastidores pra você e falo agora, novamente. Você é uma mulher cativante. Você é sorridente, carismática. Eu vejo brilho em você. Aí vê, né, às vezes, como as crenças limitantes, elas levam a gente para um lugar de que nem elas é verdade, te aprisionam, né? lá dentro. Você cria na sua cabeça uma prisão que ela não existe. Você se afoga aqui, ó, em um copo de água, quando na verdade tem um oceano de possibilidades para você e você está se afogando aqui, ó, no copo de água. E aí, mais pra frente, eu descobri isso, né? E aí, eu comecei a fazer essas lives. E essas lives, assim, começou a ser um sucesso. E sempre eu deixava uma história de vida, contava a minha história no final da live. E aí, o pessoal me chamava depois e falava assim, nossa, você falou aquilo que eu precisava ouvir. Além de dar uma receita espetacular, me ensinar a técnica, eu tava quebrando a cabeça, você falou que eu precisava ouvir. Aí, eu fiz assim, ó, um start. Falei, peraí. Então, não é só a receita em si, né? Tem outras coisas por trás. Aí aquilo começou a me curar. Eu fui me curando de fazer ao vivo, de participar de gravações e tudo. E aí o pessoal começou a falar pra mim, você não quer dar aula? Nessa época, eu engravidei e aí eu perdi o meu bebê. Nossa, aí foi outra muito. tristeza, assim, Lidy, obrigada. Eu foi sinto assim, muito, assim. foi assim, nossa, eu fiquei bem chateada. Deva E eu ser um não momento sabia, difícil. e assim, foi outra coisa que eu tive que superar, porque eu não sabia, porque eu não sabia nem que estava grávida. Eu estava num buffet, senti uma dor muito forte, e aí fui no banheiro, tinha muito sangue. Aí eu falei pro meu marido, eu preciso ir pro hospital, mas era uma dor horrível. Quando eu cheguei no hospital, contei pra médica, ela falou, ó, você tava grávida e perdeu. Nossa, aquilo pra mim, assim, aí eu comecei a me sentir culpada. Eu falei, será que eu trabalhei demais? Como que eu não percebi que eu tava grávida? Eu tava de 6 semanas. 6 para 7. Falei, como que eu não percebi? Nossa, aí pronto. Me tranquei 15 dias no quarto. Falei, não saio mais daqui. Me senti a pior pessoa do mundo. Cadê meu filho? Cadê? Poxa, eu não podia ter filho. Tenho 2, agora o terceiro se foi. Fiquei muito mal. Aí eu lembro que deu 15 dias certinho, que eu tava literalmente num quarto. Eu levantava, tomava banho e deitava. Meu marido tava cuidando das crianças. Ele olhou pra mim e falou assim, amor, você precisa reagir. Porque você reagiu lá atrás quando era comigo. Agora olha para suas filhas pequenas. Né? Então, até me emociono de falar isso pra vocês, porque assim, tá? eu tive que reagir, né? Então, de repente, tem alguma mãe que tá me ouvindo que ela perdeu, ela teve uma perda, né? E a gente sabe que hoje o nosso bebê tá com o Senhor.
né? Amém. E aquilo pra mim, assim, eu tinha pelas outras, eu tive que reagir, né? E aí eu reagi pelas outras. Eu falei, tá bom, você tem razão, né? Eu vou entregar essa dor pra Deus, deixar ele curar e bora, vamos continuar. E aí eu continuei. Aí eu fui procurar um curso de confeitaria mais especializado, achei um curso dentro de uma universidade. E aí eles me chamaram para dar aula nesse curso. Então eu saí aluna, voltei professora. Aquilo para quem tinha vergonha de falar em público, voltar como professora, para mim foi muito assim, Que conquista. que conquista, né? E aí assim, aquele pessoal viu já que eu sabia trabalhar com bolo, me deixaram em paz, a minha vida continuou. E aí eu comecei a crescer, crescer, crescer. E até você entregar um trabalho de excelência, mesmo que você esteja assim, com a sua vida bagunçada, né? Me fez assim, ir mais longe, né? Porque eu lembro que assim, eu sempre entregava tudo com excelência, né? A Bíblia até fala isso, que se você faz só o que te pedem, você é um servo inútil. Então você tem que fazer além daquilo, né? E eu sempre fazia além. E aí um dia teve uma cliente minha que viu uma postagem, né, da Rede Record, numa rede social, de uma produtora que precisava de fazer um bolo pro Geraldo Luiz, da Rede Record. E aí ela me marcou na postagem. Tinham 198 comentários. Que a crença limitante gritou. Uau. Quem que vai olhar pra você? Olha quanta confeiteira boa tem aí marcada. Eles nem vão olhar pra você. E aí eu tô numa live, nunca me esqueço esse dia. Tô numa live. E aí tinha uma pessoa me ligando. Que naquela época não tinha WhatsApp ainda, né? Pois é. Porque se tivesse, tinha um monte de mensagem. E aí tinha uma live. Tô na live, a pessoa me ligava, eu desligava. Até falei na live, falei, gente, eu vou acabar um pouco mais cedo, porque alguém tá desesperado pra falar comigo. Aí eu desliguei o telefone e falei pro meu marido, amor, acho que alguém morreu, porque não é possível. A pessoa tá desesperada pra falar comigo, né? Aí eu liguei de volta. Aí ela falou assim, eu trabalho aqui pra Record, tal. Eu preciso de um bolo, assim e tal. Aí sabe o que eu fiz, Lid? Adivinha o que eu fiz? Eu desliguei o telefone na cara da mulher. Eu não acredito, Ale. Porque eu achei que era um trote. Eu achei que era um golpe. Eu falei, essa mulher tá passando um trote, tá tirando uma com a minha cara. Imagina, eu fazer bolo pra Record? Olha a crença limitante gritando aqui, ó. E aí eu falei, vou fazer bolo pra Record? Vou nada, imagina, nem vou pôr isso na cabeça. A mulher me ligou de novo, falou, vou te mandar um e-mail, vou te mandar agora minhas redes sociais, vou te mandar, né, que tava começando ali. Você vê que realmente eu trabalho aqui pré-serviço pra Record. Ela insistiu querendo o seu bolo. Aí foi. Aí ela falou assim, eu entrei no seu perfil, eu vi exatamente os bolos que você faz. É isso aqui que eu preciso, tá? E já foi me falando. Aí eu falei, tá bom. Pra quando esse bolo? Aí ela me falou, eu lembro que eu tinha 36 horas corridas pra fazer esse bolo. Nossa. Só que eu precisava de 5 dias. Um senhor desafio. Era. E eu falei, e agora? Sozinha não vai rolar. Vou ter que convencer o marido. Moça, me dá 30 minutos. Aí eu sentei com ele, ele olhou e falou assim, é loucura, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, é maluquice isso. Falei, eu não vou, mas se você ajudar, eu consigo. Tá bom, vai. Vamos, né? Fazer o quê? Vamos embora. Aí já me enfiei em tantas com você, vamos mais uma. Que maravilhoso! Foi. Mulher, que maravilhoso! E esse bolo mudou a minha história, Lid. Mudou. Só que teve outro percalço. Teve uma pessoa que chegou lá na minha casa, olhou pra mim e falou assim, nossa, que bolo lindo, pra quem é? Eu falei, pro Geraldo Luiz. Ela olhou pra mim assim, deu uma gargalhada, falou, você fazer bolo pra TV? Nossa. Aquilo já me destruiu. Pronto, a crença limitante de novo. Você não consegue, você não é capaz. E hoje eu digo para as minhas alunas, as mentoradas, que a gente não deve ouvir as vozes negativas que chegam até a gente. Nem as nossas próprias vozes, porque próprias muitas vozes. vezes a gente fica com uma série de pensamentos na nossa cabeça de que, não sou tudo isso, o que eu faço não é tão bom. A gente já tem as nossas próprias limitações. Quem dirá ficar ouvindo essas vozes externas? E detalhe, nem sempre são de pessoas distantes. Exatamente, são de pessoas próximas de você que deveriam te apoiar, mas não te apoiam. Mas que jogam um balde de água Sim. fria, realmente tentando te desestimular, Sim, né? e sabe o que eu escutava? Você trabalha ou você só faz bolo? Nossa. Fazer bolo não é trabalho? Nossa. Mas depois, né, que eu cheguei no sucesso, aí a pessoa virou pra mim, nossa, queria uma receita sua. Agora você quer a receita? Pois é, né? porque sempre vão ter esses, né? Sempre vai ter. E, gente, ó, fica aí a dica, assim, entendendo que isso acontece com todo mundo. Sim. Acontece comigo, acontece com a chefe Alê, acontece e vai acontecer também com você. Agora, se a gente for ficar desistindo, se a gente for ficar se enfiando num buraco, se enterrando, porque a gente ouve coisas que são ruins, que são negativas,
aí a gente perde as grandes oportunidades que a gente tem e eu na ia nossa perder. vida. Se eu escutasse as vozes negativas dentro de mim, eu falo que assim, até as dificuldades foi Deus que colocou, porque senão eu não me mexeria. Né? Eu não falo que assim foi ele que colocou, mas ele permitiu, porque eu não me mexeria. Eu ia ficar naquela casinha achando que eu não era ninguém, que eu não podia nada. Deus sabe o que a gente precisa, né? Então, se eu não tivesse as duas crianças pequenas para sustentar e o marido para cuidar, eu não teria saído do lugar. Para mim, minha zona de conforto estava tudo bem. Meu salário fixo, meu cargo na minha empresa, estava tudo bem. E aí, Lídia, eu lembro que aí eu fui para Record. Essa foto é até muito engraçada, porque eu tô com uma cara de choro, porque eu tava chorando mesmo quando eu tirei foto com ele. Nossa. Porque eu tava machucada. Eu falei, nossa, e quando eu vi aquele mundo, a TV, o meu bolo na TV, nossa, aí parece que eu fiz assim, ó, arranquei aquela roupa da incapacidade, eu arranquei aquele avental da incapacidade, o avental de você não pode, o avental de você não consegue, o avental de porque qualquer uma menos você, porque eu já escutei isso, qualquer uma menos você. E hoje eu penso diferente, não, se alguém tem que conseguir, que seja eu. Perfeito. Então eu já penso diferente. E ali eu comecei a ver que não era nada daquilo, que tudo que eu pensava estava só dentro da minha cabeça, que o mundo viu o meu trabalho de uma forma diferente. E aí eu comecei a fazer bolo para vários artistas, porque aí foi uma febre. Todo mundo viu aquele bolo, vários assessores começaram a me chamar, e assim, eu ria. Eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? E assim, eles me provavam que eram assessores desses artistas, e falaram para mim, ó, a gente quer um bolo no estilo desse que você fez lá para Record. Fiquei anos fazendo bolo para a Rede Record. Aí fui parar em vários outros programas de TV. Aí nos bastidores ainda, né? Fazendo bolo para os eventos. Mas assim, só de ver o meu bolo na frente da cerveja era o máximo. Ale, uma coisa que fica muito evidente que apesar de todas as crenças limitantes, apesar de todos os problemas e percalços que foi acontecendo na sua vida, o que eu falei antes, eu vou reforçar. Resiliência esteve presente em todo o tempo. E a grande questão é, diante do desafio, você foge? Você se esconde? Ou você, apesar de todo o medo, da insegurança, você encara? Que escolhas você tem feito aí no seu dia a dia? Diante dos problemas, das dificuldades e desafios que a vida nos impõe. É essa escolha que pode fazer tudo mudar, assim como mudou na sua história. Foi. E hoje eu olho que se eu não tivesse enfrentado aquele problema, o que eu queria estava no enfrentamento depois do muro que eu tinha que derrubar. Então, a bênção que eu estava esperando, ela estava depois do muro que eu tinha que derrubar. Perfeito. E eu tinha que ter essa força, né? Que veio de Deus, foi dele. Eu super entendo. E aí comecei a fazer vários eventos para vários artistas. E aí teve um que marcou muito a minha carreira, que foi os 50 anos da Mara Maravilha. Eu fiz a mesa de doces dela, dos 50 anos. E assim, foi uma mesa que foi muito, assim, foi para tudo quanto foi capa de revista. Aí veio Caras, Isto É, todo mundo querendo saber quem que era a doceira que fez aquela mesa de doces. E aí dali teve uma jornalista que viu meu trabalho e começou a me acompanhar. E aí eu ganhei o primeiro prêmio na Assembleia Legislativa de São Paulo como homem e mulher do ano, né? Eu e meu esposo como melhor doceira de São Paulo. Uau! Então ganhei esse prêmio. Depois no ano seguinte ganhei esse mesmo prêmio como homem e mulher do ano, né? A gente ganhou 5 anos seguidos esse mesmo prêmio, essa mesma premiação. Então, isso mostra toda a sua diligência e excelência que apesar dos desafios você decidiu encarar e sim. Conquistou, chegou no lugar de vitória, né? Eu não tinha como desistir, porque eu tinha minhas filhas para sustentar. Então, mesmo chorando, eu tinha que ir. Encontrar o motivo, eu tinha que ir, o porquê. Exatamente. Né? Porquê, era pelas minhas meninas. E aí, depois eu engravidei de novo. Aí o médico falou para mim, agora você bota o pé no freio, vai devagar. Aí eu falei, e agora? Faço bolo desse tamanho, um bolo de 20 quilos desse tamanho. Bifeito, vou dar aula. Vou aproveitar e vou dar aula. Foi aí que eu comecei a dar aula, quando eu engravidei da terceira filha. E aí eu comecei a dar aula, Aí eu tinha um sonho, entrar numa loja de confeitaria. Eu fiquei 4 anos tentando entrar nessa loja e não conseguia, mas eu não desisti. Depois teve um dia, para você ver o poder das conexões. A ex-chefe da minha cunhada foi trabalhar lá como gerente e eu encontrei ela na loja e falei, menina, o que você está fazendo aqui? Aí pronto, rolou a conversa, ela já conhecia meus bolos, meu trabalho, já era minha cliente. Falou, peraí que eu vou te dar o caminho das pedras. E aí o que eu descobri? Que eu tinha uma empresa que tinha que me colocar lá dentro. E eu tinha uma empresa que me patrocinava, que era a minha marca de doce de leite. E aí essa marca de doce de leite me colocou lá dentro. E aí eu fiquei anos dando aula também de confeitaria nessa loja. Ale, você falou uma coisa que eu repito com muita frequência.
O poder das conexões. Das conexões. Eu, às vezes, entro em contato com muitos empresários e empresárias que estão magoados, frustrados por parcerias em que ou levaram algum golpe ou que tiveram alguma dificuldade e aí acaba se fechando, Sim. indo para um lugar de reclusão e tentando fazer o seu negócio dar certo sozinho. E você não consegue. E eu falo isso com muita frequência. Quer fazer o seu negócio dar certo? Entenda o poder das conexões e entenda que a gente cresce junto. A gente cresce com apoio, com colaboração. É óbvio que não vamos ser imaturas, Sim. né? De falar que é com todo mundo que você vai manter uma parceria, que você vai estabelecer uma conexão. É claro que não. Sim. A gente tem que ter maturidade para lidar com as pessoas e reconhecer boas pessoas das pessoas que não são. Mas é por meio de conexões que a gente faz o nosso trabalho, o nosso nome ir adiante em lugares que às vezes a gente ainda não tem o acesso. Exatamente. E você entendeu isso? Eu entendi. Eu entendi esse poder dessa conexão. E aí eu comecei Aí a gente foi ganhando vários prêmios, foi trabalhando, comecei a dar aula. Aí outras marcas começaram a me patrocinar. Aí depois que eu apareci nessa loja, foi outro boom também. Então eu fiquei muito conhecida como professora. Já dava aula na faculdade também. E aí eu comecei a dar aula em várias lojas de mesa aposta, né? Lojas bem assim, famosas, né? Em shoppings bem famosos. Comecei a dar aula lá. Continuei na televisão, comecei a receber vários convites, né? Só que aí não era mais o meu bolo que estava ali. Aí um dia essa mesma produtora que me levou pra Record, ela falou pra mim: nossa, você fala tão bem e você olha pro bolo como quem olha pro príncipe encantado. E aí você não quer ensinar isso na frente da TV? Aí a crença limitante já não existia mais. Porque eu falei: peraí, eu já fiz live, eu já dei a cara pra bater. Na TV é a mesma coisa. Na universidade, nas principais lojas. Mas se eu falar alguma coisa errada ao vivo, a gente pede desculpa e tá tudo certo. Perfeito. É o ao vivo, então bora, vamos. Primeira vez, meu primeiro vídeo, vocês dão risada. Porque assim, a voz não saía, eu tremia, né? Mas depois, hoje, se você pegar um vídeo meu na Gazeta, eu tô dançando com a apresentadora. Fazendo gracinha com o bolo na mão. Que maravilhosa. Então, assim, toda aquela crença que eu tinha, aquele trauma que eu tinha de criança, tudo desapareceu. Então, eu fiquei vários anos aí ensinando receita em tudo que foi o programa de TV. Atendi muitos artistas, muitos mesmo. Acho que hoje é difícil ter um artista que eu não fiz bolo pra ele. Tenho vários artistas que eu atendi. Entrei na casa de muitos artistas. E uma coisa assim que eu deixo muito de dica é, independente de ser um artista ou não, se a pessoa te deixou entrar na casa dela, ela confiou em você, tudo que você vê vai morrer com você. Nem o assessor vai saber. Então, eu entrava muda, saía calada, fazia o meu trabalho. E é por isso que eu entrava na casa dos artistas. Porque eu entrava muda, saía calada. E um dia, uma artista muito famosa, também não vou divulgar o nome dela, né? Uhum. Ela falou isso pra mim. Eu fui fazer o jantar de Natal da família dela. E eu participei junto com a família dela e pude levar a minha família, né? E assim, tudo por causa da minha descrição. Então, eu tinha um serviço de excelência, eu tinha a descrição, né? Então, acho que isso é importante, você respeitar o seu cliente, que abriu um espaço ali para você, né? E aí, eu fui crescendo, ganhei outros prêmios também. E aí, um dia, eu tinha um sonho, essa eu vou contar. Conte. De duas situações que aconteceram, assim, que foi muito legal. A gente vai fazer, por exemplo, quando você vai fazer um algo, sempre faz um algo a mais, né? Eu fui para SBT fazer os doces, a mesa de doces do Rock, mas ele tinha duas festas. Uma festa foi uma empresa que fez e a outra festa foi eu que fiz os doces, né? E a festa do programa, na época, eu não lembro o nome do programa, mas era para ele a festa, né? E aí eu fiz os doces ali dele, né? O meu amigo fez o bolo, que era confeiteiro também. E pra você ver que a gente se ajuda, ó. Tem espaço para todo mundo, né? Eu fazia uma coisa, ele fazia outra. Não precisa ter concorrência, né? Com certeza. E aí ele falou assim pra mim: por que você não leva uma caixa de doces pra Rebeca Bravanel? Aí eu falei assim: tá bom, vou fazer uma caixa de doce. Você entrega pra ela, porque ela que tava comandando o programa. Eu fiz a melhor caixa de doce que eu tinha que fazer. Só que o que chamou a atenção? Eu fiz um pão de mel com a cara dela. Então, eu peguei um papel de arroz, coloquei ali no pão de mel e entreguei para ela. Eu jamais imaginaria que esse pão de mel fosse dar o rebuliço bom que deu, né? Porque aconteceu, ela estava brigada na época com o marido dela, né? Que hoje é marido, mas na época era namorado. E aí, ela levou a caixa de doces para ele.
E aí e ele repostou a caixa, me marcou, me chamou e me agradeceu. Nossa, eu tremia. Eu falei, não acredito que eu tô falando com esse homem tá me agradecendo pela caixa de doces. E aí, assim, todas as mídias queriam saber quem era a doceira que tinha feito a reconciliação dos dois e que tinha colocado a foto dela ali. Então, entende o poder de você fazer algo bem feito? Com Podia ter mudado só certeza. uns brigadeiros, mas não, eu fiz uns doces finos, personalizados e ainda fiz pra ela. Era algo pra ela, não podia dar pra outra pessoa, porque tinha o rosto dela. Você usou muito de uma estratégia de exclusividade, de personalização. E como isso cativa, né? Não, cativa, porque é pra você. É único, exclusivo pra você, não posso dar pra outra pessoa. E aí, assim, aquilo foi um boom também, né? E eu tinha um sonho de ir pra Globo. E aí eu falei, meu Deus, se um dia for pra eu ir pra Globo, eu não vou atrás. Eles que vão vir atrás de mim. As portas vão Foi se abrir. bem assim, sabe? Porque assim, ali eu já sabia quem eu era, eu já sabia da minha identidade, eu já sabia que eu era filha de Deus, e não importasse que alguém falasse, eu já sabia quem eu era, já não tinha mais aquelas crenças. Então eu falei, eles que vão vir atrás de mim, não vou atrás deles não. Fiz bem assim, olha a prepotência da pessoa, mas não. Eu não pensei isso. Você sabia Eu só quem me você posicionei. era, quem é e pronto. E eu confiei. Se fosse pra mim ir, eu confiei no que tinha pra mim. Porque o que eu vejo muito, Lídia, com as minhas alunas e até com as empreendedoras que nem são da confeitaria, elas querem copiar o chamado ou a história de outra pessoa. E você é única. Nós somos únicas. Cada um tem a sua Cada essência, um tem o né? seu. Você pode se inspirar em alguém, Sim. só que você foi chamada pra fazer uma coisa exclusiva. Né? Aquilo que é exclusivo pra você. Enquanto você não encontra isso, você vai ficar perdida, batendo cabeça, e você vai como feno que vai pra lá e pra cá. Porque eu vejo alunas que, hoje eu vendo calcinha, amanhã eu vendo tapauera, amanhã eu faço bolo. O que você quer fazer da vida? Não Não fique sei. sem nada, né? A primeira dificuldade, ela desiste. E olha se eu tivesse desistido, né? E aí eu tava numa feira gastronômica, dando aula, faz uns 2 anos isso, dando aula, uma feira muito famosa de confeitaria, a maior feira da América Latina, por sinal. E eu lá tava dando aula, aí um rapaz veio e encostou assim em mim, esse bolo é do quê? Aí eu falei, é um bolo de mães e tal, eu expliquei lá, nem lembro o que era. Tá bom. Daqui a pouco veio uma moça baixinha, bonitinha, cabelo liso, olhou pra mim, bateu aqui de novo. Ó, a gente tá entrando ao vivo, tá? Em 3, 2, 1... Aí eu, tá. Meu Deus. Olha pra você ver como eu fui preparada, né, pra isso. Tá bom, continuei. O que eu faço? Só continuo dando sua aula. Então tá bom. Só que eu não tinha visto que era a Rede Globo. Pra mim, era a imprensa do evento. Nem reparei. Continuei dando a minha aula, ainda virei pra câmera, fui falar com a câmera. Nossa, fiz a aula. Aí eu tô dando aula, meu telefone não parava. Não parava o meu telefone, ele vibrando, vibrando. Eu tive que pedir licença para as alunas. Falei, gente, me dá 1 minuto, porque a minha casa tá pegando fogo, porque não é possível, né? Ainda falei assim. Aí fui olhar várias mensagens. Chefe, você tá ao vivo na Globo. As minhas alunas, chefe, você tá ao vivo na Globo. Aí que eu olhei pro lado, me toquei, que eu tinha visto. Aí eu via eles indo embora. Aí que eu me liguei que eu estava ao vivo na Globo. Aí foi só risada. Uau. Aí eu comentando isso com as alunas, elas assim, nossa, você não percebeu que era Globo? Eu falei, não. Eu só continuei dando a minha aula. Ou seja, eu estava fazendo com excelência aquilo que eu fui chamada para fazer, né? E aí, assim, eu vi que elas estavam com vergonha, tudo. Ainda contei um pouquinho da minha história. Aí passou. Aí depois eu tô em casa, o telefone toca de novo, tipo uns 2 meses depois. Era o pessoal do Sebrae. Ale, a gente precisa de uma empreendedora e você é a mulher para isso. Olha a importância de você ter conexões e as pessoas conhecerem o seu trabalho. Com certeza. A Globo ligou aqui pra gente, estão precisando de uma empreendedora que seja confeiteira, que fale do MEI, do dia do MEI, da semana do MEI, e a gente quer mandar a Globo aí no seu ateliê. Aí foi só risada. Eu falei, como é que é? A Globo vai vir aqui na minha humilde residência? A Globo vai... A gente mostrou seu trabalho pra eles já viram que você já fez muita TV, já atendeu muito artista. Minha filha é você mesma. Você pode receber eles? Eu, tá. Quando? Amanhã, 6 da manhã. Eu falei, tá bom. O que eles querem mostrar? Eles querem mostrar seus bolos. Lá vai eu virar madrugada pra fazer bolo e fazer um monte de coisa e montar cenário, fazer tudo. 6:30 da manhã eu estava ao vivo lá no Bom Dia São Paulo, mostrando os meus bolos lá. Maravilhosa. Então, Ale, é uma riqueza a sua história, uma riqueza de detalhes e de reviravoltas. Sim. Sim, teve muitos desafios, dificuldades, mas também grandes reviravoltas para um
lado muito positivo. E o que me marca muito disso que você tem compartilhado aqui para nós, primeiro é como que eu rompo as minhas crenças limitantes? Como que eu vou para esse lugar de ser uma empresária bem-sucedida? Primeiro apesar do que eu sinto, apesar de pensamentos e crenças que surgem, enfrentar esse medo, esse frio na barriga, agir com coragem, com resiliência, caminhar para frente, mesmo sentindo, às vezes, coisas que não são tão boas. E excelência naquilo que faz. Sim. Você sempre foi muito primorosa na sua entrega. Eu pensava que tudo que eu estava fazendo, Deus tinha que aprovar. Tudo que eu vou fazer é para honra e glória dele. Amém. Então, se não tá bem feito, nem se propõe a fazer. Quantas vezes eu perdi para poder entregar exatamente aquilo que eu prometi ou algo mais, né? Mas isso não era perca, isso era semente, porque lá na frente eu colhia. Sempre foi assim. E depois também, antes de eu receber a Globo, eu recebi a Record também no meu ateliê. Uhum. E o da Record foi o mais engraçado ainda, porque como eu já fazia muitos bolos para eles, eventos, tudo, eles já me conheciam. Aí entrou a pandemia. Como é que a pessoa faz? A pessoa dava aula para, sei lá, 150 pessoas, né? Numa turma só. Não podia juntar 3 pessoas. Como é que faz para viver, né? Meu Deus. E aí eu comecei a dar aula online. Foi outro mercado que me abriu. Uhum. E aí o pessoal que é empreendedor fala assim, mas eu não sei mexer com a ferramenta. Então, mexa com aquela que você sabe. Ou então vai aprender outra. Porque hoje a gente tem as plataformas, né? Várias plataformas. Mas naquela época não tinha. Tava muito começando esse negócio de marketing digital. Então, o que eu fazia? Eu fechava um grupo no Facebook mesmo, abria uma live e começava a dar aula. Então, eu vendia lá minha aula. Eu lembro até hoje, gente, isso marcou minha vida. A pandemia, tava no meio da pandemia. Eu tava sem R$1 no bolso, precisava pagar as contas. Aí eu falei, meu marido, quer saber? Eu vou fazer um curso de R$35 de bolo. Eu vendi R$1.750 num dia, em 3 horas. Uau! Não tínhamos Pix na época, era conta da Caixa Econômica que o pessoal ia na lotérica e depositava. Olha que loucura! Então eu falei, gente, fiz, você usou o que você sabia. Com o que eu tinha. E o que você tinha. Sim. E falou, eu vou fazer isso dar certo. Foi. E aí eu falei, aí não tinha lugar pra me gravar, eu usei minha cozinha mesmo, eu falei, não tem tu, vai tu mesmo. Voltei lá atrás. Eu já sabia fazer aquilo. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Vou fazer na minha cozinha a aula. E eu já sabia que o pessoal não estava nem um pouco preocupado com a minha aparência ou com a minha cozinha que não era glamurosa. O pessoal queria o conteúdo que eu tinha para entregar. Perfeito. Né? E aí eu entreguei, eu lembro que aquele dia eu paguei as contas toda feliz. Aí eu vi o mercado. Aí eu comecei a dar aula, né? Dar aula. Aí eu comecei a conhecer as plataformas. Aí eu fui procurar ajuda de quem sabia operar as plataformas, porque é aquilo. É o que você falou, cada um no seu quadrado, né? Eu sou confeiteira hoje, sou mentora, mas se alguém me chamar, me ensina aqui como que eu faço um anúncio patrocinado. Não, eu tenho um gestor de anúncio que faz isso pra mim hoje. Porque eu não sei fazer. E a gente não pode querer abraçar tudo. A gente precisa ter alguém pra nos direcionar. E eu falo, se eu tivesse tido uma mentora na época, nossa, eu não tinha passado metade dos perrengues que eu passei. Eu falo isso o tempo todo. E outra, às vezes trabalhamos com mentorias, Sim. Ale, e às vezes as pessoas acham que a gente não precisa de ninguém também para nos mentorar, muito pelo contrário. A gente paga caro Caríssimo. nas mentorias pra gente poder mentorar as outras pessoas. E todas nós precisamos de apoio. Sim. A mentoria, ela acelera o seu processo de avanço, de estabelecimento de estratégias, faz com que você caminhe mais rapidamente. Porque hoje a gente não tem tempo mais pra perder, não. Ainda mais a gente que é mãe, eu tenho 4, já vou chegar aí nessa história. E aí eu comecei a fazer isso, e aí o pessoal da Record me ligou e falou assim, Ale, a gente quer fazer uma entrevista com você, a gente quer ir no seu ateliê. Aí eu já fiquei, meu Deus, agora sou eles, eu vou receber eles aqui, né? A gente vai aí no seu ateliê, a gente quer contar a sua história até. E você conta pra gente como você tá sobrevivendo, né? Porque a gente sabe que você fazia buffet, aqueles bolão, e agora? Com a pandemia, como você tá pagando as contas? Né? Eu falei, então tá bom, eu conto isso e tal. Quando chegou a equipe de Cidade Alerta. Aí eu olhei e comecei a dar risada. Falei, Cidade Alerta? Aí liguei pra produtora e falei, dá pra você me explicar que rolê é esse? Porque Cidade Alerta, os vizinhos vão achar que eu esfaqueei alguém aqui, né? O tanto de faca que tem aqui. Pois é. E aí ela começou a rir e falou, não, Lê, sabe o que é? A gente quer que você leve uma mensagem de esperança num horário tão triste. Nossa, aquilo pra mim foi assim, eu acho que foi a melhor apresentação de TV que eu fiz ali. Porque eu tinha esse peso de levar essa mensagem de esperança para aquela dona de casa que estava me assistindo. E porque
Como que eu saí dessa crise que eu tava do meu marido doente? Uma chefe que ensinou a receita na TV, né? E hoje, curiosamente, eu ensino receita no Mulheres. Então, eu sou uma das chefes do Mulheres, eu ensino receita lá para eles, né? Na TV. Então, eu falo que o peso do que a gente fala quando você se torna público é muito grande. Com Então, certeza. se eu não puder ajudar alguém, eu fico calada, né? Porque aquele dia, aquilo que aquela chefe falou me ajudou. E quando eu contei isso para a equipe da Gazeta, o pessoal falou assim, nossa, meu, uau, que história que você tem. Com Porque foi uma certeza. chefe que você viu e hoje você tá aqui, né, com a gente. Então, participei de tudo quando foi programa de TV, atendi vários artistas. Aí comecei a dar palestras, comecei a fazer mentorias. E o que eu percebi, Lígia, nas minhas alunas, né? Quando eu comecei a mudar um pouco o meu esquema de trabalho. Eu tava numa sala, eu chamo cozinha, né? Mas pra mim era sala. Sim. Tava numa sala que tinham ali 10 alunas. E 9 espatularam o bolo, conseguiram decorar o bolo. Uma dessas alunas, ela travou. Ela não espatulava o bolo por nada e ela olhava para as outras que conseguiam e chorava. Meu Deus. E aí, assim, ficou até um clima assim que as alunas queriam ajudar ela, mas ela não se ajudava. Aí eu fui olhar, o bolo tudo ok, massa tudo ok, chantilly tudo ok. Então, o que tá dando errado? O que tem de errado ali, né? Aí eu esperei todo mundo ir embora. Outra profissional ia falar, recebi minha aula mesmo, ela não conseguiu espatular o bolo, beijo, abraço, tchau. Problema é dela. Né? Mas não. Eu sou pastora. Então, assim, a pastora nunca se separou da chefe. Não tem como separar. É a sua identidade, né? É minha né? identidade. Eu olhei pra ela e falei, vem cá, querida, o que tá rolando? Desenrola. Alguma coisa tá errada com você. Ali ela já desabou a chorar e me contou que tava passando por uma situação complicada com o marido, que sofreu um relacionamento abusivo, que na infância dela, eu fui puxando pra descobrir onde é que tava o problema. Na infância dela, ela tinha sido, assim, muito humilhada. Então, ela tinha todas aquelas crenças que eu carregava e um pouco mais. Então, eu sabia como ajudar ela. Então, eu percebi que eu primeiro tinha que tratar o emocional dessa aluna para depois espatular o bolo dela. E aí, eu comecei a analisar minhas alunas. De 10 mentoradas, 5 abria confeitaria, as outras 5 não. Peraí, o problema é dinheiro? E olhar, não era dinheiro o problema. Aí eu percebi que o problema era emocional, que tinha algumas que era aquela Alessandra lá de trás. Com várias crenças limitantes. Por que eu? Mas eu não. Não, mas fulano não vai me apoiar se eu crescer. Então, às vezes, você não tem permissão para crescer, porque se você crescer, você vai magoar alguém que você ama muito. Então, você vai ter que escolher. Você vai magoar alguém que você ama muito e vai crescer, ou você vai ficar ali preso naquela caixinha, se afogando no seu copo de água e vai crescer. O que você vai fazer, né? Você vai ter que escolher. E aí, eu comecei a trabalhar essa parte emocional com elas e as alunas que vinham para mim eram sempre alunas que vinham com problemas que eu já tinha superado. Então, assim, eu comecei a ver, falei, existe um outro propósito aí por trás. Então, minhas aulas nunca era só, bate os ovos com a farinha, não pode ovo gelado. Não. Tinha essa parte humana por trás, né? E teve várias histórias que me marcaram. Teve uma aluna que chegou no ateliê e falou assim, se eu não aprender a fazer bolo hoje, meu casamento tá acabado. Olha a responsabilidade que a mulher jogou em cima de mim. Meu Deus. E eu falei, então tá, peraí. Deixa eu entender primeiro pra mim saber qual é o problema que eu tenho que atacar. Não era o ponto do chantilly dela, nem a marca do chantilly. Era o emocional dela. Porque ela tinha um buffet a domicílio e ela tinha que comprar os bolos de fora, que era muito mais caro. E o marido ficava bravo que tinha que pagar mais porque ela não conseguia espatular o bolo. Só que a criatura também não ajudava ela emocionalmente pra ela poder ter sanidade pra espatular o bolo. Então, quando ela tava sozinha, sem ele, ela conseguiu. Então, primeiro eu conversei com ela, fui aí tratando dessas crenças dela, mostrando pra ela que ela conseguia. Fiz alguns exercícios com ela tal, para ela entender, porque não é só você dizer pra pessoa, você consegue. Disseram tanto pra mim que eu conseguia, mas eu tinha que acreditar que eu conseguia. Uhum. Então, tem alguns exercícios que a gente faz hoje, inclusive eu faço nas mentorias, nas imersões, esses exercícios que você se vê como uma pessoa capaz, se vê como uma filha do nosso Criador mesmo, e você vai embora. Daí, Ale, a importância. Primeiro, a sua sagacidade em perceber que tinham mais coisas do que simplesmente a técnica. Sim. Esse movimento também aconteceu comigo, tá? E ao mesmo tempo, também você se munir de um conhecimento que vá para essa linha da inteligência emocional, comportamental, para que você
Saiba que não basta apenas falar, vai dar certo. Sim. Existem vários exercícios e ferramentas. Sim. Eu tenho certeza que você tem conhecimento disso. Sim. Eu vou muito nessa linha também. E que a gente usa para poder fazer com que aquela empresária, aquela mentorada performe num nível melhor. Consiga romper com as crenças e avançar para o próximo nível. É Sim. daí que a gente vê o quanto uma mentoria Sim. pode transformar vidas e negócios, né? Sim, porque a sua mentora, ela tem o feeling que você ainda não tem de enxergar onde está o problema. O problema dela não era o ponto do chantilly, nem a marca do corante. Era dentro dela. Ela tinha que acreditar que ela conseguia para depois ela conseguir fazer alguma coisa. E o que eu percebi? Você não constrói um negócio estando quebrada. Não mesmo. Primeiro você precisa se... E você não sabe que está quebrada. Você não sabe, você só sabe que você tem vários problemas e você acha que seus problemas são normais. Ou então que é só com você que está acontecendo aquilo. Você não sabe que você tem um problema, que você tem uma crença, que você precisa ser curada para depois você começar a empreender. E aí eu comecei a tratar essas alunas assim, comecei a fazer essa mentoria assim. Eu só vi os rostinhos assim delas chorando e depois assim, elas florescendo. E elas literalmente floresciam onde Deus plantava elas. E aquilo pra mim começou a me encher de alegria. Aí eu falei, peraí, agora eu preciso de ferramenta profissional pra isso. Aí eu fui fazer uma imersão caríssima, né? Porque não é barato essas imersões de inteligência emocional. Quantos carros eu tenho aplicado aí informações. Não é, menina? Então, às vezes, quando a gente fala do valor de uma mentoria, mas é muito caro, tá? Que seja uma de R$1.000. Dependendo do momento que você tá, aqueles R$1.000 é muito, mas quando você se esforça para você pagar, a diferença do que você vai ganhar, não só financeiramente, o salto mas que você dá, emocionalmente, é muito grande. Uhum. Aí fui eu lá, achando que eu ia aprender ferramentas para ajudar as alunas, saí eu ajudada de lá. Porque é sempre assim, primeiro em nós, primeiro né? Em nós, primeiro depois impacta a gente mesmo, pra depois fluir. Aí eu percebi que eu tinha que tirar várias capinhas, né? Várias roupinhas ainda que eu tinha. E eu percebi que eu tinha que tirar várias roupinhas e eu olhei. E aí um dia, aí depois dessa imersão eu tava, né, numa outra mesa apresentando. Eu olhei em volta e falei, peraí, hoje eu sou essa chefe renomada, já atendi vários artistas, eu fui homenageada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu fiz bolo pra polícia, e assim, eu fiquei muito feliz porque eles falaram pra mim, olha, não é qualquer pessoa que entra aqui, porque a gente precisa confiar no trabalho da pessoa, né? Claro, então, a gente tá falando de segurança pública, sim, né? E eu entrei dentro do prédio da Polícia Militar, fui homenageada no Dia da Mulher pela Polícia Militar, então aquilo pra mim foi uma honra, eu acho que de todos os prêmios que eu ganhei, essa homenagem da polícia foi a maior, né? Porque, poxa, a Polícia Militar homenageando você, te reconhecendo como uma cidadã que presta um serviço, né? Útil, né? Para eles. Então, aquilo para mim... Então, assim, eu falei, tantos prêmios, tudo isso. Como é que tá minha família? Aí, Lídia, eu saí daquela mesa pensativa. Como tá minha família? Aí, será que eu tô tendo tempo suficiente com eles? Porque legal, hoje eu sou essa chefe, cheia de prêmio, cheia de título, mas... E minha família? E aí eu comecei a pensar no que as alunas falavam pra mim. Meu marido não me apoia. Aí eu falei, peraí, por que ele não te apoia? Ele não te apoia porque ele perdeu a esposa. A esposa agora é só confeiteira. A esposa agora é só empreendedora. Os filhos perderam a mãe, porque ela tá dentro de casa, mas ela não está. É só o corpo dela que tá. A cabeça dela tá no estresse do cliente, no estresse do fornecedor e no estresse da massa do bolo que não deu certo. Cadê essa mãe? Essa mãe não tá ali. Essa mãe era eu. E aí eu comecei a olhar em volta, eu falei, isso não tá certo. Aí eu tava numa mesa no domingo na igreja, no balé com as minhas filhas. E as mães do balé contando as mesmas histórias. Eu levantei daquela mesa curada. Aí eu olhei para aquela mesa e falei, está faltando, sabe o que aqui, gente? Um bolo. O que o bolo faz? O bolo, ele tem o poder de... E quando você põe um bolo no centro da mesa, ele tem o poder de unir as famílias, ele tem o poder de unir o pai e a mãe que estava brigado, de unir o filho com a mãe que estava brigado. Quando você põe um bolo no centro do parabéns, o que acontece? Todo mundo tira foto em volta do bolo, né? E todo mundo feliz. O cunhado pode estar brigado com a cunhada, mas ele vai ali em volta do bolo. Então, o bolo não é só farinha e açúcar. Aí eu comecei a enxergar o bolo de outra forma. Aí eu falei, peraí, agora eu preciso repensar minha vida. Então, eu cheguei tão alto para depois me reencontrar. Fazer o caminho de volta. Porque eu fui jogada no mar, meu marido ficou doente, não tinha quem pagava as contas, eu tive que me virar. E essa história, eu fui bem alto. Só que, peraí, cadê a mãe, cadê a esposa, cadê a dona de casa? Cadê a dona de casa? Isso que eu fiquei assim, eu fazia as coisas na minha casa não era abandonada, não é isso. Mas assim, eu fazia um bolo para os meus filhos e não com os meus filhos. E é diferente você fazer um bolo, mãe, tô com fome, tem
tem pão no armário, tem bolo no armário. E você ir lá e falar assim, não, vem cá, vamos passar um tempo de qualidade juntos. E aí eu comecei a voltar para casa, reorganizar minhas prioridades, porque a minha prioridade era assim, era Deus, meu trabalho, meu marido e meus filhos. Olha que loucura que eu cometi. E muitas vezes a gente não enxerga isso. E eu me orgulhava de trabalhar muito. Eu batia no peito. Nossa, eu sou trabalhadora, eu trabalho muito. Porque eu ainda tinha uma crença limitante. Qual que era? A da criança que passou a necessidade. Então, eu não queria que minhas filhas passassem. Então, eu pensava, se eu parar de trabalhar igual doida, elas vão passar a necessidade. E era uma crença que me limitava. Como eu venci ela? O dia que eu virei para Deus, falei desse jeito. Fui orando mesmo. Falei, Senhor, me dá uma direção. Qual que é meu chamado? O que o Senhor quer de mim? Será que meu chamado é mesmo fazer bolo e falar do seu amor e transformar a vida das pessoas? Mas o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Qual é o meu chamado? E aí Deus me mostrou que o meu chamado não era tudo isso. Que Ele me deu essa voz para que hoje as pessoas me ouvissem, mas que meu chamado era ser mãe e ser esposa. Uau! E aí hoje eu acho lindo esses pratinhos. Até trouxe para vocês verem por quê. Para minha família, eu comprava um copinho simples, tudo bem. A gente toma água num copo simples, mas eu tinha um arsenal que eu usava no buffet que ficava lá juntando pó, juntando poeira. E eu não colocava na mesa para minha família. Eu falei, não, isso tá errado. A minha família precisa do meu melhor. Até porque se eu ficar doente, quem é que vai cuidar de mim? Minha família. Sua família. Se eu não quiser mais ser chefe, não quiser mais ser mentora, quem vai cuidar de mim? A minha família, não é? Então, a minha família é muito mais importante. E aí, o que eu percebi através do bolo? Eu percebi, Lid, que muitas vezes a gente é assim, eu me vejo como um bolo e vejo muitas mulheres assim também. Alguém vem, quando você é pequena, fala alguma coisa que te machuca. Aí te tira um pedacinho de você. Aí vem alguém na sua adolescência, tira outro pedacinho de você que te machuca. Aí vem outra pessoa, como aquela, familiar que chegou pra mim e falou, qualquer uma menos você, te machuca. Vem suas crenças e te machuca. E aí você vai ficando assim, ó, em pedaços, né? Vai faltando pedaços de você. Mas aí, quando você resolve falar assim, não, quem me criou? Foi Deus que me criou, meu Criador me criou. Então, quando você resolve buscar ele e falar assim, o que o Senhor quer de mim? Né? E você descobre que você é única, tem um chamado único. O que eu percebi que Deus faz com a gente? Aí ele te dá uma base, que antigamente você não tinha uma base, né? Ele te dá uma base sólida, de uma estrutura boa. E aí ele vem em você e faz isso aqui, ó. Ele derrama da graça dele sobre a sua vida. E aí você deixa de ser aquela menina ou aquela mulher que tá machucada, que tá ferida, e você começa a ter a graça dele. E aí você não mais depende do emocional das outras pessoas, porque aí você sabe quem você é. E aí quando você vai chegando perto do seu Criador, ele vai jogando os atributos nele, em você. E aí você não é mais aquela menina ferida que está em pedaços, né? Você é hoje essa mulher inteira aqui, ó. Mas inteira no seu Criador. Então, você que está me assistindo hoje, não importa o que você tenha passado, né? É que você tenha a resiliência de começar de novo, assim como eu tive, e que você descubra seu primeiro chamado. Porque nós temos um chamado único para cada uma de nós. Só que existe um chamado que é universal. Se você é mãe e é esposa, você vai ter que cumprir esse chamado primeiro. Então, hoje, com muito orgulho, primeiro eu sirvo meu marido, primeiro as minhas filhas, depois eu vou fazer as outras coisas, né? E agora eu quero servir um pedacinho de bolo para você, Lid. Que delícia! E esse bolo aqui é um bolo fit. Então, a gente pode botar um brigadeiro em cima dele, né? É um bolo fit com um pouquinho de açúcar. Então, dá pra gente... Não, deixa eu caprichar aqui mais, Lid. Peraí, porque... Meu Deus do céu, gente! Porque, mas é olha fit, só. hein? É fit, hein? Não, posso... Olha só, pode abusar. Esse aqui tem aveia, tem chia... Olha só, gente. E aí, depois disso, eu nunca mais olhei para um bolo como qualquer bolo. Porque um bolo, ele tem o poder, Lid. Ele tem o poder de juntar uma família em volta da mesa. E para você ver, ele tem o poder de mostrar quem você é. Então, a gente nunca mais eu vi um bolo dessa forma, né? Então, para você ver, uma mulher que chegou tão longe, hoje eu olhar e falar assim, não, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família. Então, esse é esse chamado que eu quero deixar hoje para as mulheres. Que elas cuidem da casa delas. Porque quando a gente arruma as prioridades... Eu nunca mais briguei com meu marido, porque eu coloquei ele como prioridade. Eu priorizei ser esposa, priorizei ser mãe, ser dona de casa, e depois o resto vem. E, eu vou falar, é minha crença de passar necessidade. Não.
Deus fala que ele cuida dos passarinhos, cuida das plantas, né? Que não semeiam, né? E eles colhem, né? E não é a nossa vida mais importante. Então, por que a gente tá preocupado com o nosso amanhã? E foi aí que, assim, Deus fez uma reviravolta na minha vida. Hoje eu dou palestras, hoje eu faço a mentoria da experiência no lar. Quem diria que uma chefe que só se preocupava com o trabalho, hoje faz uma mentoria de experiência no lar, trazendo essas mulheres de volta para casa. Porque quando você descobre a sua essência primeiro, né? O resto tudo vai. E é como tem acontecido. O resto todo tá indo. Ale, você me impactou demais com esse bolo. E eu falei que eu não ia te contar. Não, nossa, eu fiquei aqui com os olhos marejando. Eu sou uma pessoa... Tô emocionada mesmo, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, e eu declaro isso, que a mesa cura. A mesa cura. A mesa cura. E o nome da minha imersão é Imersão Mulheres à Mesa. Olha Porque aí. a mesa cura. Ela seja cura. com a sua família, ou seja com uma amiga, ou seja aqui num podcast, a gente tá na mesa. Eu amo, Ale, sentar à mesa, sabe? Com a minha família, com os meus amigos. Eu sou aquela amiga que gosta de sair pra almoçar, pra jantar, pra tomar um café. E eu gosto de sentar. Eu fui criada, a minha mãe... sabe, a mulher mais preciosa da minha vida, e ela ensinou, assim, ela nos educou de sentar à mesa, sabe, de preparar a mesa, de sentarmos, de comermos juntos e ali permanecermos sentados e conversando. Conversas sobre a vida, sobre as dores, sobre as dificuldades e desafios, sobre os sonhos e também sobre as conquistas e vitórias. A minha mãe me ensinou isso. E eu amo esse processo e acredito muito. A mesa cura. E olha Obrigada só o que você por falou. isso, viu? A minha mãe. Você não esqueceu que foi a sua mãe, né? E até hoje nós fazemos vendo? isso, até hoje. Ah, eu tô com 43 anos, pois eu vou pra casa da minha mãe Sim. mesmo, almoçar no domingo. Sim. Sentamos à mesa e compartilhamos desses momentos. E pra mim é esse o lugar que a mesa tem. Sim. A função da mesa. A minha mãe não é chefe, não é confeiteira, mas a minha mãe cozinha muito bem. Ela também faz bolos, pudim, Tá sobremesas maravilhosas, a minha irmã. E a gente senta para desfrutar desse momento juntas. E isso não tem preço. Não Não tem. tem prêmio no mundo que pague isso. E eu falo, não tem sucesso no mundo que pague o fracasso da sua família. É verdade. Então, que primeiro a gente possa olhar para nossa família, olhar para quem a gente é primeiro, porque se você também não sabe quem você é, você não consegue nem cuidar da sua família. Então, que a gente possa olhar primeiro para quem a gente é, filha amada do Pai, depois que nós somos mães e esposas, e depois vem a sua carreira, né? E a gente tem aí, eu olho para esse bolo, hoje eu vejo o bolo de uma forma diferente, porque eu sei que o meu Criador pode me refazer de novo numa forma bonita. Ele pode pegar a minha história, que era um frangalho, né? E ele pode fazer do limão uma limonada, né? E é só ele que pode. Sozinho a gente não consegue. De jeito nenhum. É só com o apoio dele mesmo, com a presença dele no nosso dia a dia, em nós, pela Sim. presença do Espírito Santo, para fazer Sim, realmente isso mesmo, Lidy. a vida ir para o lugar em que ela tem que ir, a gente cumprir o que Deus tem nos chamado, né? Sim. O propósito que Deus tem para nós. Ale, que história e que honra ter a oportunidade de te ouvir, de estar com você nesse episódio. Infelizmente, o nosso A gente tempo tem acabou. que acabar, né, Lidy? Infelizmente, mas assim, infelizmente mesmo, porque foi uma honra te ouvir. A sua história me alcança e a sua história me impacta num lugar de profundidade e para saber que é isso, a gente vai mesmo enfrentar desafios, então não se sinta só aí do outro lado. Os desafios, os problemas, os percalços da vida existem, mas é quando a gente age com ousadia, com coragem, com fé, que a gente chega naquele lugar que o próprio Deus preparou para mim, para Ale, para você aí do outro lado. Eu agradeço demais a sua presença. Quero agradecer as nossas patrocinadoras, a Evelyn Cabreira, que tem trabalhado toda a minha estratégia de imagem. Quero agradecer a Paula Araújo, que tem feito todo o designer, toda a identidade visual do nosso canal. Criou aqui a nossa logo, né, que vocês estão vendo aí pelas redes sociais. E quero
Ale, por favor, conte para nossa audiência como ela te encontra, como as pessoas conhecem mais do seu trabalho e, inclusive, como elas podem ser mentoradas por você e também te contratar aí para fazer um buffet, para trabalhar toda essa parte da confeitaria. Conta para essa audiência lá, eu tô no direto pra Instagram, câmera. gente, lá no meu Instagram é @chefe Alessandra Guilherme, né? Eu mantive o chefe Alessandra Guilherme porque é a minha essência, é quem eu sou, né? Então, né, todo o meu trabalho. Então, eu tô no Instagram, @chefe Alessandra Guilherme, no YouTube também, chefe Alessandra Guilherme, Facebook também, tudo chefe Alessandra Guilherme. E lá no link da minha bio tem um Instagram, tem o contato, né? Minha equipe atende o pessoal também, eu também atendo o pessoal. Então, você pode ser minha mentorada, entrando em contato com a gente. Tem vários eventos que eu faço também, solto lá no Instagram, né? Os eventos, inclusive esses, né? De cura interior através do bolo, né? Isso aqui é um pouquinho do que a gente tem lá na nossa mentoria, um pouquinho do que a gente tem nas nossas imersões. E também, se você quiser um bolo fit, mas não quer fazer o bolo fit, também pode contratar a gente também. Ou o buffet, né? Ou o bolo de casamento, a gente continua fazendo, né? Maravilhosa! Se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações para ficar sempre por dentro de todos os episódios que acontecem aqui todas as terças-feiras às 20 horas. Foi uma imensa honra passar esse tempo com vocês. Esse foi mais um episódio do Movie Talks, onde acontecem conversas que movem vidas e negócios. E na boa, gente, eu vou comer esse bolo aqui agora, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.